Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Brilhante Cenário e como eu anunciei anteriormente, eu trouxe 2 assuntos que estão bem presentes no nosso dia a dia e na nossa realidade. Procrastinação e produtividade. E sobre esse assunto, quem vai conversar com a gente é o psicólogo Akin Neto. Tudo bem? Tudo bem, você? Bem-vindo ao Brilhante Cenário. Ele tem muita propriedade sobre o assunto e vai esclarecer para a gente qual que é a diferença de como que nós podemos lidar com essas 2 ações, digamos assim, o procrastinar e o produzir. Tudo bem? Apresente-se. Bom, eu sou o Akin, né? Eu sou psicólogo clínico, a gente estava conversando ali antes, né? Desde 2004 eu atuo com psicologia clínica. E eu trabalho bastante com empresários, com empreendedores, até com atletas já trabalhei, né? Então, eu foco muito nessa questão da alta performance. E esses temas, eles aparecem muito. A produtividade é a essência da performance, né? E também a procrastinação, que é o que atrapalha ela. Então, tem bastante conteúdo aqui para trazer para o teu público, para eles conhecerem bem o que é uma coisa e o que é outra. Então, vamos lá. Vamos lá. Procrastinação. Parece um palavrão. E é um palavrão? É um puta palavrão. Um palavrão muito grande, né? O que é procrastinar? Aqui tem uma coisa que é muito importante a gente falar, porque as pessoas confundem procrastinar com não fazer algo. Tá? Não é a característica principal. A característica principal é quando eu procrastino a partir de uma determinada emoção que a tarefa traz para mim. Ou seja, eu vou dizer que alguém está procrastinando quando essa pessoa não fez algo, ela podia fazer esse algo, ela tinha todos os recursos necessários para executar, mas ao entrar em contato com a tarefa, ela sente uma emoção. Tédio, ansiedade, preguiça, raiva. E por causa desta emoção, ela acaba evitando aquela tarefa. É uma fuga? Pode ser uma fuga. Ela evita. Essa evitação, ela pode ser a partir da fuga, ou ela também pode ir pelo lado da compensação. Então, por exemplo, muitas pessoas procrastinam e vão jogar um videogame. Né? Elas vão jogar o videogame por quê? Porque o sentimento que elas têm com a tarefa é um sentimento de ansiedade, por exemplo. Tá? Por que ela fica ansiosa? Porque ela não sabe se ela vai dar conta daquela tarefa. Então, ela se sente incapaz, incompetente. E quando ela vai jogar o videogame, ela se sente incompetente, porque aquele jogo ela manda bem. Então ela busca um outro sentimento, um sentimento compensatório para aquela atividade. Entende? De vitória? De vitória, né? De competência. E esta sensação, este sentimento, é o porquê que a procrastinação continua tanto. Porque essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Mas aqui... Eu sei que não é bom pra mim, eu sei que eu tô deixando de lado algo importante, por que eu continuo procrastinando? Porque aquela emoção secundária que você sente, ou a fuga, faz você se sentir bem. E tem vários tipos de fuga, por exemplo, depende de cada pessoa. Eu prefiro, sei lá, ir tomar um sorvete do que fazer... Isso Sim. Depende de cada um? Sim, isso depende muito da pessoa. Primeiro porque vai depender de qual emoção ela sente em relação à tarefa. Então, por exemplo, uma pessoa que está se sentindo entediada é diferente de uma pessoa que está sentindo ansiedade. Tá? O segundo ponto é que cada um de nós tem um repertório comportamental distinto. Então, o que acontece? De repente, eu sou uma pessoa mais social, então eu vou querer procrastinar fazendo algo social. Vou conversar com um amigo, vou ficar no Instagram batendo papo, vou ficar no WhatsApp batendo papo. De repente, eu sou uma pessoa mais introvertida. E eu não vou ficar batendo papo, mas eu vou, de repente, jogar um videogame. De repente, eu sou uma pessoa, assim, né, que gosta mais da vida oba-oba e vou ficar assistindo meu Netflix. Então, o repertório comportamental de cada um vai influenciar muito a atividade que a pessoa vai fazer para procrastinar. Mas, por exemplo, eu tive um dia exaustivo de trabalho, quero chegar em casa, assistir um filme, mas eu sei que eu tenho outras tarefas para fazer. Mas eu quero ter esse momento de relaxamento, digamos assim. Eu estou procrastinando? Não. Mesmo tendo aquelas atividades para fazer? Mesmo tendo aquelas atividades para fazer. Procrastinar é evitar a emoção que aquela tarefa me produz. Então, se eu estou cansado e para um momento para descansar, eu estou cuidando de mim.
Ah, mas eu tenho tarefas para fazer. Claro, eu sempre falo, a vida de adulto não é cumprir tarefa. A vida de adulto é dar conta da quantidade imensa de tarefas que a gente tem que fazer, que a lista nunca acaba. A hora que ela baixa um pouquinho, ela já aumenta de novo. É assim a nossa vida. Então, o que acontece? A gente precisa descansar, a gente precisa desanuviar a cabeça, a gente precisa de recursos para poder dar conta das tarefas. E se eu não estou fazendo uma tarefa porque eu estou buscando um recurso, isso não é procrastinar. Essa é uma diferença extremamente importante. Essa pergunta que seja muito importante. É o que faz a diferença entre um e outro, né? Com toda certeza. Que é diferente de assim, cheguei em casa, eu tô tranquilo, eu já fiz o meu happy hour, eu tô descansado, eu tenho conteúdo para estudar, o conteúdo tá em cima da mesa, eu posso sentar porque não tem mais nada a fazer, eu posso estudar isso daqui. Ai, que saco, ai, eu tô cansado, ai, eu tô com preguiça, ai, eu acho que eu vou, né, fazer um chá e ver meia horinha só daquele episódio de Seinfeld e... Tá, isso é procrastinar. Isso é. Porque eu já descansei, porque eu posso, porque tá aqui em cima da mesa, só eu sentar e começar a ler, aqui eu tô evitando a tarefa por causa da emoção de preguiça que ela tá me causando. Entende? Então essa diferença é muito importante. Sim, e isso pode ser em qualquer idade? Pode acontecer em qualquer idade? Sim, com certeza. A gente sabe pelas pesquisas que há uma tendência dos jovens a procrastinarem mais do que os adultos. Tá? Então, quanto mais velha a pessoa vai ficando, a tendência é que ela procrastine mais, por causa de um fator que é a impulsividade. A impulsividade é um dos fatores de temperamento e de personalidade que são fundamentais para a procrastinação. E, obviamente, as pessoas mais jovens tendem a ser mais impulsivas que as pessoas mais velhas. Então, esse fator ele é crucial na questão da procrastinação. E a pessoa, né, nós indivíduos, ficamos com a consciência pesada, achando que estamos procrastinando, quando afinal a gente só está tendo um tempo ali de descontração e para descansar? Eu vejo isso muito no consultório. Muito, 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 muito. Sim. Especialmente quando a gente está falando de pessoas de alto desempenho, pessoas, seja empresário, atleta, intelectual, o que acontece? A cobrança para estar fazendo é muito grande. E aí as pessoas confundem, que foi a pergunta que você fez anteriormente, que é muito boa, confundem um tempo de lazer que é necessário, que é saudável. Que precisamos, né? Precisamos, exatamente, com vagabundagem. Né? E eu escuto muito... enrolação. Mas daí eu vou me sentir um vagabundo. Aí eu vou me sentir, né, vadiando. E não você precisa, todo ser humano precisa trabalhar é importante, ter um alto desempenho é bacana, é gostoso, mas a gente também precisa de lazer, essa também é uma necessidade humana. E quando a gente equilibra isso, é que a gente atinge o máximo do desempenho. Sim. Eu entendo que hoje em dia, até por causa dessa loucura que a gente vive, de ter que estar fazendo o tempo todo, isso está virando uma questão de saúde pública já. As pessoas terem a consciência de que parar... O não fazer nada causa estresse. Não, no sentido de que... exatamente. A pessoa fica estressada porque está fazendo nada, mas ela precisa disso. Então, é complicado. É um ciclo, né? Um ciclo, exatamente. Porque daí, quanto mais a pessoa se cobra, mais cansada ela fica. Quanto mais cansada e ansiosa ela fica, maior a tendência de procrastinar as tarefas depois. E quanto mais ela procrastina, mais ansiosa ela vai se cobrar mais, e aí fica esse ciclo que não acaba. E como equilibrar? Muito bem. A gente precisa ter consciência das nossas necessidades. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente está falando de produtividade, tem uma necessidade que é muito importante, que é a necessidade de descanso. Sim, agora entramos já no nosso outro tema, produtividade. Porque eles se mesclam e muito. Então, o que acontece? Por exemplo, se você é um atleta e você fica lá 8, 10 horas trabalhando com o teu corpo, você vai desgastar este corpo. E esse desgaste é natural. É natural, não tem nada... É coisa do nosso mundo, é natural, é humano. É natural. E você vai precisar de um tempo de descanso. Descanso é sono, por exemplo? É sono. Descanso, às vezes, é parar e ficar quieto? Sim. Descanso, às vezes, é parar para olhar para o horizonte, ou escutar uma música, ou sair com os amigos para se descontrair? Tudo isso entra na categoria descanso. Né? E a gente vai precisar desse descanso. Se eu sou um empresário, eu trabalho lá um monte, minha cabeça está fritando,
o que geralmente as pessoas fazem? Toma um gole de café, um Red Bull, uma pílula de alguma coisa para continuar trabalhando. O que você está fazendo? Arrebentando com o teu cérebro, porque ele precisa descansar. Se você dá esse descanso, ele se recupera, ele se reenergiza, as sinapses se fortalecem. Quando você acorda no outro dia, você desempenha melhor porque o teu cérebro está descansado, porque teu corpo está descansado. Então, esse ponto é extremamente importante. E esse descanso pode ser fragmentado? Assim, não de uma vez só, digamos, dormir 10 horas seguidas, ele ser mais espaçado? Sim e não. Veja, sim, é importante que você aprenda a fazer pausas ao longo do dia. Então, por exemplo, eu tenho um ritmo de leitura de 1h30 a 2 horas. Então, eu abro meu livro e fico lá, 1h30, 2 horas diretão. Depois disso eu pauso. E eu pauso assim uns 20 minutos, 25 minutos e eu não olho mais pro livro. Aí depois eu volto e faço mais uma rodada de 1 hora. E isso funciona para mim. Tem pessoas que têm um ritmo diferente. Você precisa conhecer esses ritmos. Se conhecer, né? Exatamente. O que geralmente as pessoas fazem? Estuda lá 1h30 e daí vê que está cansado, quer tomar um gole de café para continuar estudando mais. E isso é errado. Nesse ponto de vista da produtividade, você precisa desse descanso. Agora, o descanso longo que você fala, por exemplo, o dormir, ele é fundamental. Precisa. E assim, quanto mais você tem uma agenda atarefada, mais sono você precisa. Eu, por exemplo, me lembro de uma cliente que primeira sessão, né, a gente conversou, tal, ela trouxe um monte de coisas, e eu perguntei para ela, e quanto tempo você dorme? Ela falou, eu durmo aí umas 6, a máximo 7 horas. Eu falei assim, então nós vamos fazer uma experiência. Essa primeira semana eu quero que você durma 10 horas. 10 horas aqui? 10 horas. Ela consegue? Ela seguiu, né? Eu fiquei muito feliz, ela seguiu lá o que eu tinha falado, começou a dormir 10 horas. Ela voltou na outra sessão e falou assim, cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô muito melhor. Eu falei, você dormiu? Dormi. Foi isso. Tanto na produtividade quanto na procrastinação, eu sempre falo para as pessoas, o maior desafio é você ser honesto com você. É difícil? É difícil. Essa é a parte mais difícil, porque implica nisso. Honestidade, né? Integridade com você mesmo. Exato, não estou mais dando conta. Hoje deu. Mas como é que eu vou fazer? Mas vai atrasar. E aí começam os mais. E eu geralmente falo, ok, então continue fazendo e veja se você vai ter algum resultado. Porque, em geral, as pessoas não têm, elas só ficam ali se desgastando. Isso causa muita frustração? Com toda certeza. Né? Sim. Porque é como se fosse assim, especialmente quando a gente está falando de atividades mentais, eu gosto muito de comparar com a atividade física. Por exemplo, você corre 10 quilômetros. No fim de 10 quilômetros, você não tem mais a mesma energia de quando você estava no começo. Sim. Você já está ofegante. O teu corpo já está bem cansado. Aí alguém chega para você e fala, mas você tem que correr mais 10. Porque os grandes correm 20. E você parou no 10. Será que rola correr mais 10? Ou será que se você correr mais 10 agora, cansado, a probabilidade de você ter uma lesão começa a aumentar? E por que os grandes conseguiram esses mais 10, por exemplo? Em geral, porque eles aceitavam quando eles não conseguiam os 10. E começavam a treinar para chegar nos 20, nos 30, nos 40. O que assim, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, tem aquele estudo que ele ficou famoso, mas mal divulgado, que é o estudo lá das 10.000 horas. Então, para você ser expert em algo, você tem que ter 10.000 horas de prática. E não é isso que o estudo mostra. O que o estudo mostra é que 10.000 horas são importantes. Sim, esse número é importante, mas ele é importante desde que ele seja 10.000 horas de, entre aspas, o que um psicólogo, que ele tem o nome Mihaly, alguma coisa que eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, impossível pronunciar aquele sobrenome, chama de flow. Ou seja, eu preciso de 10.000 horas de treinamento que me levem ao limite da minha competência e me façam buscar um pouquinho mais. É isso que vai separando os grandes, né? Isso é uma coisa que a gente vê, de uma população que não tem uma performance excelente, vamos dizer assim. Então eu vou até o meu limite e faço um pouco mais. Mas aí que tá o detalhe, é um
pouco mais. É esse pouco que faz a diferença? É esse pouco que faz a diferença. Por quê? Porque ele me força a criar competências, a criar um jeito de fazer que eu não tinha antes. Né? E quando a gente faz isso é que a gente vai aumentando a qualidade, a competência, a produtividade. Agora, isso que é importante, é um pouco. O que as pessoas querem? Eu brinco muito assim, a pessoa quer chegar na academia no primeiro dia, olha lá o cara fazendo 40 de supino de cada lado, fala, cara, dane-se, eu vou fazer 40 também. Se eu cair. O que vai acontecer? O cara vai tentar levantar e vai se arrebentar. As pessoas não entendem isso. Esse conceito ele é muito importante. O desempenho não é uma curva do 0 ao 100. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então você precisa ir construindo a tua competência ao longo do tempo. As pessoas querem sair do 0 e ir lá para cima. E aí elas se frustram um monte, porque elas não vão conseguir. É que nem aquela, chegou lá do nada. Não é bem do nada, não. Né? Nunca é. Eu me lembro de uma entrevista do dono da XP, né, de um dos fundadores da XP, quando a XP deu um boom no Brasil. E eu adorei aquilo, porque o entrevistador pergunta assim para eles, né, pô, mas vocês deram um boom, né? E ele fala assim, não, a gente não deu um boom. Nós estamos há 14 anos no mercado, temos uma plataforma estável, temos uma boa estrutura, já tínhamos bons negócios e agora veio uma oportunidade. E como a gente já tinha toda essa estrutura, a gente pôde surfar esta onda. E agora a gente cresceu. E o sucesso, a gente vê que é muito assim. Sylvester Stallone, né? Sylvester Stallone ficou um monte de tempo tentando vender o roteiro de Rocky. Sim. E não conseguiu. Acho que foram mais de 30 pessoas que ele foi mostrar e não conseguiu. E não... É verdade. E não emplacou, essa coisa aqui, boxeador, mas quem que é você? E foi, até que ele conseguiu. E tá, Rocky é uma empresa praticamente já, o Rocky, e tá aí até hoje com o Apollo. Né? Então, as pessoas precisam criar essa noção de que, tem os caras que fazem a tangente pra cima? Tem. Mas de cada 1000 pessoas que entram no mercado de empreendedorismo, de atletismo, quantos são assim? É ínfima porcentagem. A maior parte vai ser a partir do esforço, vai ser a partir de um trabalho progressivo, de criar competências. E a gente consegue fazer isso sozinhos? Assim, Nós conseguimos sozinhos fazer tudo isso? Saber nossa produtividade, quando nós estamos procrastinando? Como é que nós conseguimos identificar para, na verdade, evoluir e conseguir chegar onde a gente quer, né? bem, eu acho o seguinte, sozinho ninguém consegue absolutamente nada. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, no mínimo, você tem uma estrutura por detrás de você da sociedade. Vamos começar por aí. Então, por exemplo, a gente está fazendo esse podcast aqui. A gente só está fazendo isso daqui porque tem a internet hoje que a gente pode veicular. Né? Então, tem um monte de pessoas ao redor do globo nos ajudando a poder estar tendo essa conversa e as outras pessoas poderem escutar. Quando a gente vai mais para o individual, a gente tem que entender assim, eu vou precisar perceber algumas coisas sozinho. Eu vou precisar perceber, por exemplo, quando é que eu estou procrastinando. Eu vou precisar perceber qual é a emoção que eu estou sentindo. Eu vou precisar perceber quando é que deu o meu limite. Como é que eu faço para buscar um pouquinho mais? Eu vou precisar fazer sozinho. Eu não vou precisar de outro falando, vai fazer alguma coisa, você não está fazendo nada. Algumas pessoas têm uma necessidade maior de terem parceiros para fazer as coisas. Tá? Isso não é mérito nem demérito, é uma característica. Tá? E como a gente estava falando, autoconhecimento é importante. Se eu percebo que para mim essa é uma questão importante, é importante que eu busque alguém. Senão eu até posso fazer, mas eu vou ficar ali me forçando e não vou buscar o máximo da minha produtividade, justamente porque eu estou indo contra eu mesmo. Tá? Agora, o que acontece? Ter um colega, ter um mentor, ter um psicólogo, ter um treinador que pode te ajudar a ir percebendo essas coisas, em geral, é o que as pessoas grandes, vamos dizer assim, fazem. Né? Você veja, todo filósofo teve um mentor, todo grande intelectual se inspirou em alguém, às vezes já falecido até, mas tem uma inspiração. Todo atleta tem um treinador, os empresários vivem fazendo networking, vivem conversando entre si para trocarem ideias. Então, assim, sozinho, tipo assim, sou uma ilha, é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, que nesse mundo poucas coisas são impossíveis, mas assim, você vai criar um
BO pra você que eu acho que ele é desnecessário, sabe? E o que é mais importante dessa, né, entre procrastinar e produzir na vida pessoal ou na vida profissional? O que tem mais peso na balança? Essa é uma questão difícil porque ela tem um ponto que é muito individual, tá? Na teoria do bem-estar que a psicologia positiva usa, a gente tem alguns fatores. Então, por exemplo, emoções positivas, relacionamentos positivos, significado, realização, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas têm uma necessidade maior de realização e uma necessidade um pouco menor de relacionamentos. Né? Então, para essa pessoa, se ela procrastinar muito no trabalho, isso vai pesar mais para ela. Entende? Isso, essa era a questão mesmo. Então, o que acontece? E o oposto é verdadeiro. Sim. Tem pessoas que se tem uma necessidade maior de emoções positivas e de relacionamentos positivos, que assim, se ela tiver todo o dinheiro do mundo, mas não tiver ninguém para trocar, ela se sente completamente vazia. Então o que acontece? Para cada pessoa, ela vai ter que entender qual que é a característica mais importante. Sim, o que sobressai. Exatamente. E é por isso que a gente fala que não tem fórmula. Você tem que passar 5 horas por semana com a família. Tá, mas tem gente que fica, o quê? 5 só? Não, 5 não. Para mim é pelo menos 10. E é verdade isso. Sim. Mas daí isso vai ter um impacto. Claro que vai ter. E o importante não é identificar que vai ter um impacto. O importante é você identificar qual é o impacto e como que esse impacto vai influenciar os teus outros planos. Porque a gente precisa tomar decisões na vida. O quão bem-sucedido eu vou ser nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Quão bem-sucedido eu vou ser no meu trabalho. O quanto que é importante para mim. E na minha carreira, na minha família. E nos meus relacionamentos pessoais com amigos. E nos meus relacionamentos amorosos, românticos. E na minha vida pessoal, espiritual. E na minha vida, né, pessoal, eu comigo mesmo. Como é que eu quero me olhar no espelho com 70, 80 anos? Eu quero olhar e ver o quê? Uma pessoa que produziu um monte, uma pessoa que teve um monte de relações. Então a gente precisa tomar algumas decisões e saber que sim, elas vão ter impacto. E para tomar essas decisões tem que parar? Tem? Tem. Todo mundo sabe disso, mas a gente não gosta de aceitar. A gente acha que a gente vai achar um livro mágico, um teste que foi feito lá em Harvard, sei lá o quê, que se eu fizer em meia horinha ele vai me dar o resultado, é só seguir aquilo e pronto. Isso daí não existe. Não, né? Não. Até porque, às vezes, se você faz esse tipo de atividade com 20, né, onde você está ali na efervescência da vida social e profissional, você vai ter um resultado que vai ser muito diferente de se você fizer isso com 50. Né? Então, a vida, ela também vai mudando a gente. Vai. E até a missão, a minha missão de vida. As pessoas acham que elas vão fazer lá um exercício de 1 hora, vai ter uma missão de vida e pronto, vai continuar exatamente do mesmo jeito. Às vezes a missão pode te dar o mesmo norte, mas a forma de manifestar isso vai mudando. E se a gente não segue essas mudanças, a gente fica preso. E aí a gente começa a querer fazer, mas isso sempre funcionou pra mim. Mas eu sempre fui assim. Mas eu sempre fiz isso e sempre me dei bem, sempre me senti melhor. Pois mas agora você não tá mais se sentindo, e aí? E aí, vai continuar? Ou será que está na hora né? de... Meu Deus do céu, como sofre. Como sofre. Sofremos, né? Sofremos. Por exemplo, essa coisa de sair, né? Muitas pessoas saem e, antes eu saía e ficava lá na festa e voltava 3 da manhã pra casa e no sábado acordava e tava tudo bem. Agora eu não aguento mais sair, como é que eu faço? Não faz. Você precisa se virar nos 30, nos 40, nos 50 e arranjar novas formas. Né? Então o que acontece? A gente fica preso naquelas formas antigas, ou seja, nos comportamentos específicos, a gente fica preso no passado, que às vezes não funciona no nosso futuro. Então a gente tem que estar sempre se renovando, assim, sempre está tendo que rever essas questões. Sempre evoluindo, né? Sim, sempre mexendo nisso. E aqui, para quem está nos assistindo e nos acompanha, o que você diria para não cair nessa armadilha da procrastinação e nem ficar também, né, neurótico ou nervoso
decepcionado caso não tenha toda essa energia para fazer um monte de coisa? Bom, em primeiro lugar, diria não se desespere. Por quê? Porque procrastinar é normal, é uma atividade que todos os seres humanos, e não apenas os seres humanos, a gente tem pesquisas interessantes que mostram que os animais também procrastinam, tá? Então eu te diria isso. Em primeiro lugar, não se desespere, tá? Em segundo lugar, pare para verificar qual é a emoção que você está sentindo quando você faz as tarefas que você faz, porque essa é a emoção que você vai precisar regular. Em terceiro lugar, lembre-se do porquê e do para que aquela tarefa está ali na tua frente. Né? Por quê? Qual foi a minha motivação? E para quê? Qual é o benefício que essa tarefa vai me trazer? Porque quando a gente fala de procrastinação, o Pearce tem uma fórmula, né? E uma das questões importantes dessa fórmula, qual é? É você aumentar o valor da tarefa. Então, muitas vezes, quando a gente está olhando para a tarefa, a gente está focando muito no que a gente sente em relação à tarefa. E não o que ela é. E não no que ela é. Ir no mercado, mas eu tô com preguiça. Tudo bem, mas e daí? Você precisa de comida em casa. Opa, qual é o valor de ter comida em casa? É importante, né? Se eu não for fazer isso hoje, eu vou ter que fazer isso amanhã. Como é que vai estar do meu dia? Putz, amanhã vai ser um caos de fazer isso. Então, se eu fizer isso hoje, eu vou ter esse benefício, e esse benefício agora vai ser melhor do que eu deixar para fazer isso depois. Isso ajuda. E isso ajuda bastante. Assim, essa é uma fórmula geral. Sim. Que eu sempre começo trabalhando por isso. Mas tem que começar por algum lugar, né? Sim. E assim, geralmente isso ajuda bastante, né? Quando isso não ajuda, aí a gente vai vendo outros elementos, outros fatores que também contribuem. Mas geralmente essa primeira abordagem, ela ajuda bastante. E produtividade? Para quem, né, quer produzir e fazer, por onde começar? Então, eu também dou, aquilo que a gente já falou anteriormente, eu vou repetir, e assim, mas isso é bobeira. Não, isso não é bobeira. Aprenda os teus ritmos. Tá? Isso que é muito importante. Por quê? Quando você aprende os seus ritmos de trabalho, você trabalha mais quando você rende mais e menos quando você rende menos. E pode parecer uma bobeira, mas isso faz você produzir muito mais do que quando você fica se forçando a trabalhar mais quando a tua energia está baixa. Então, uma coisa muito simples. Sei lá, vai começar qualquer atividade, qualquer uma. Comece essa atividade e comece a perceber qual é o momento em que você começa a cansar. Qual é o momento em que você está ali só de corpo presente. Cronometre isso. Começou a chegar nesse momento, pare. É a hora. É a hora. Descanse. Quanto tempo eu tenho que descansar? Isso também varia. O que as pesquisas nos mostram? Que, em geral, as pessoas têm picos de produtividade entre 20 minutos até 1h30, ou seja, eu aguento trabalhar bem até 20 minutos, até 1 hora, até 1h30, e elas precisam de 5 a 25 minutos de pausa. Encontre o teu mais ou menos dentro disso, e isso vai variar para determinadas atividades. Por exemplo, se você é uma pessoa muito criativa, e vai fazer um trabalho criativo, às vezes você fica lá 1h30, 2 horas e tá trabalhando. Só que daí você vai fazer uma tarefa que é mais maçante, que é burocrática. Aí você aguenta lá 20 minutos. Sim. E já tá de saco cheio. Então, a gente precisa aprender esses ritmos. Eu, por exemplo, quando é que eu deixo as minhas tarefas burocráticas? Por os momentos que eu tô cansado. Por fim de tarde. Por quê? Não é para pensar, não é para criar, é só para pegar, executar. E esse é o momento que, beleza, eu não estou gastando a minha energia com isso é uma boa dica. Né? Eu não estou gastando a minha energia com uma tarefa que para mim é, sei lá, fazer nota fiscal, por exemplo. Sim. Não vai me acrescentar em nada. Sim. Então esse é o momento do fim do dia. Vou lá pegar o extrato do banco, olho lá, tá, Beltrano pagou, Ciclano pagou, anoto lá no financeiro e faço minha nota fiscal. Eu não vou fazer isso de manhã, logo que eu acordo, que é o momento que eu tô com mais energia. E criativo, né? E criativo. Eu sou vespertino, então pra mim isso é matutino, desculpa. Então isso pra mim é bem importante, né? Ali de manhã eu tô com gás, ali é o momento de ler, momento de gravar, momento de fazer algo criativo. Eu vou usar este momento para fazer esse tipo de atividade. É um rendimento, né? Exatamente, e aí eu vou aumentar o meu rendimento. As pessoas têm uma noção equivocada de que assim, eu tenho que ficar cada vez mais produtivo, ou seja, eu tenho que aumentar o meu teto.
Não. Não. Se às vezes eu tiver o mesmo teto, mas aumentar a minha base, eu já produzo muito mais. Então, por exemplo, se o meu teto é 10 e minha base é 0, a minha média de produtividade vai ser 5. Mas se o meu basal, eu aumentar ele para 5 e continuar produzindo no máximo 10, acaba aumentando. A minha média já foi para 7,5. Entende? Então, é isso que a gente fala. Eu, por exemplo, se eu for fazer as notas fiscais e a parte burocrática de manhã, eu estou diminuindo. Por quê? Porque eu estou gastando uma energia boa com uma atividade que não precisa disso. Que não te diz tanto, né? Que não me diz tanto. Diferente, por exemplo, para uma pessoa que lida com isso. Um contador, por exemplo. Exatamente. O contador vai fazer o oposto. Vai fazer o oposto. Vai trabalhar com isso ali de manhã, porque é o momento que ele vai estar mais produtivo, ele vai render mais, ele vai fazer mais planilhas, ele vai fazer mais notas fiscais, ele vai conseguir fazer melhor, porque ele está com mais atenção. E aí, de tarde, de repente, ele para ler um livro. Um livro de romance, alguma coisa, para dar uma descontraída na cabeça, por exemplo. Né? Então a gente precisa conhecer os nossos ritmos, conhecer as atividades que a gente faz e quando é que eu canso, quando que é o meu melhor momento de fazer. Eu rendo melhor de manhã, eu rendo melhor mais ao final da manhã, eu rendo melhor mais no comecinho da tarde, ou às vezes um pouquinho mais pro fim. Por quê? Porque as atividades mais importantes eu preciso colocar quando eu tô com mais energia. E isso não é tão difícil perceber, né? O difícil é a gente aceitar. É a aceitação. Exatamente. Porque perceber a gente percebe. Se parar um pouquinho, não, hoje eu não tô... Esse horário eu acho que eu fico muito preguiçosa. Isso daí, se a gente for ter um olhar atento, consegue perceber. A gente sente. A gente sente. É que eu estava falando, o problema é a gente aceitar isso e organizar a nossa vida ao redor disso. Eu, por exemplo, eu rendo muito melhor de manhã e sempre fui assim. Só que isso tem um preço. Qual que é o preço? 10 horas da noite, 9h30 eu tô dormindo. Esse é o preço. Né? Ah, mas eu quero ir dormir meia-noite e quero acordar cedo e quero render muito. Aí vai ter uma hora que a corda arrebenta. O problema é que você está querendo um troço que não dá certo, que não combina. Né? Ah, mas eu consegui fazer isso uma vez. Uma vez todo mundo consegue. Eu mesmo já fui dormir 3 da manhã, acordei e super produtivo. Mas isso não é rotina. É a rotina. Né? Fazer isso todos os dias? Ainda bem que você falou da rotina. A rotina ajuda, impulsiona a nossa produtividade? Muito. Muito. Porque o que acontece? Quando a gente estabelece uma rotina, tem muitas coisas que a gente automatiza. Por que automatizar aumenta a produtividade? Porque eu não gasto energia mental pensando no que eu vou fazer. Eu já tenho isso estruturado, eu só faço. Tem um livro chamado, acho que é Força de Vontade o nome do livro. Agora me fugiu o autor. Roy Baumeister, se eu não me engano é do Roy Baumeister. E daí o que acontece? Nesse livro ele fala sobre a questão da força de vontade. A força de vontade, toda vez que a gente usa ela, a gente está usando para quê? Para tomar uma decisão. E a gente gasta força de vontade. Então, a partir do momento que eu estou tomando uma decisão, eu estou gastando energia. Tá? E assim, que tipo de decisão? Uma decisão grande? Não, qualquer tipo de decisão. Qualquer uma, né? Que roupa eu vou vestir? O que eu vou comer? Isso são decisões. Se eu tenho essas coisas mais automatizadas, porque eu vou fazer elas todos os dias, eu paro de gastar essa energia. Eu, por exemplo, é uma coisa boba, mas eu escolho a roupa, né? Por exemplo, a roupa de amanhã, eu escolho hoje à noite. Quando eu chego, eu não penso que roupa eu vou vestir, eu só visto. Né? E isso faz com que... Te dá mais impulso? É que isso vai te gerando ali um ritmo melhor? Ele gera um ritmo melhor, porque você está sempre fazendo as mesmas coisas, e ele também te ajuda a usar a tua energia mental para as coisas que realmente são importantes. Então, por exemplo, para mim não é importante pensar na roupa, gastar energia com isso. Para mim é importante atender o meu cliente. Para mim é importante olhar e falar assim, o que esse paciente está sentindo hoje? Como é que será que ele está? Como é que será que não está? O que será que realmente está pegando aí? E aí, com isso que eu tenho que gastar a minha energia de manhã, porque é com isso que eu trabalho. Né? Então, o que eu faço? Mas eu sei que eu tenho que vestir roupa. Então, no dia anterior, eu já deixo isso organizado para mim. Tá? Rotina de ir para academia. Imagina, todo dia eu vou escolher uma hora para ir para academia. Então, você vai ter que pensar no teu dia inteiro, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que ver se é possível. Se você sempre vai no mesmo horário, você não pensa. Você executa. É uma decisão a menos.
E por aí vai. Alimentação, roupa, onde é que eu vou, onde é que eu não vou, que dia que eu faço tal atividade ou tal. Então, assim, a rotina ela organiza muito isso. A gente acha que a rotina é entediante, mas ela não é, né? Eu acho que a rotina entediante é uma rotina mal feita. Aí, Porque assim, mas todo dia eu faço uma coisa diferente. Isso também é uma rotina. Todos os dias você faz uma coisa diferente. Isso é repetição de um padrão de comportamento, portanto, você está dentro da rotina. Assim, nesse planeta, tá, não tem um ser que não tenha rotina. Não é desse planeta. Não. Tudo é estruturado em termos de rotina. O ponto é se eu crio rotinas positivas, boas para mim, ou se eu crio rotinas que não são boas para mim, que mais me desgastam do que me ajudam. É isso. Né? Porque até, por exemplo, férias. Vou tirar férias, você da rotina. Não, porque todo ano você tira férias. Todo ano você tira férias mais ou menos na mesma época. Então é uma rotina também. É uma rotina anual, mas é uma rotina. Mas é uma rotina, é que nem Natal, todo ano tem. Mas é uma rotina. Então, o ponto é, como é que eu vivo essa rotina? Eu estruturei uma rotina que dá conta das minhas várias necessidades e que me ajuda a crescer, ou criei uma rotina onde eu fico me chicoteando o tempo todo, me desgastando o tempo todo, e no final eu tenho lá um monte de dinheiro, ou status, ou fama, e tô arrebentado por dentro? Essa que é a grande pergunta. E é a grande pergunta que a gente deixa com você também para analisar e pensar um pouquinho, né? Com toda certeza. Aqui, Neto, eu gostaria de agradecer imenso a sua presença aqui no Brilhante Cenário, com todos esses esclarecimentos, bom humor e bastante claro, né? Eu acho que ficou super claro e do que é uma coisa e do que é outra e como que a gente pode acessar essas duas e saber lidar com elas, que eu acho que é o mais importante, é saber lidar, não é? Sim, com certeza. Com certeza. Eu sempre falo isso para meus pacientes. O mais importante não é o que vai. Eu vou procrastinar. Sim, você vai. O mais importante é você saber o que você vai fazer com isso. Né? Então é isso, pessoal. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.